Importância biológica. A biologia depende constantemente da montagem e desmontagem de esqueletos carbônicos. Por um lado, temos o anabolismo, que constrói moléculas complexas como gordura e açúcar. Por outro, temos o catabolismo, que quebra essas moléculas para liberar energia. O grande desafio químico aqui é que as ligações carbono-carbono têm um funcionamento estáveis. Ou seja, não é fácil nem construir nem quebrar essas estruturas. Então surge a pergunta: como a natureza resolve isso? A resposta está em usar pontos estratégicos dentro da molécula. E o carbono não é um desses pontos. Ele funciona como um local onde a reatividade pode ser controlada, permitindo que as reações aconteçam eficientemente. Importância biológica. A biologia depende constantemente da montagem e desmontagem de esqueletos carbônicos. Por um lado, temos o anabolismo, que constrói moléculas complexas como gordura e açúcar. Por outro, temos o catabolismo, que quebra essas moléculas para liberar energia. O grande desafio químico aqui é que as ligações carbono-carbono têm um funcionamento estáveis. Ou seja, não é fácil nem construir nem quebrar essas estruturas. Então surge a pergunta: como a natureza resolve isso? A resposta está em usar pontos estratégicos dentro da molécula. E o carbono não é um desses pontos. Ele funciona como um local onde a reatividade pode ser controlada, permitindo que as reações aconteçam eficientemente. Estrutura e reatividade. Aqui a gente entra na anatomia molecular da reatividade. Primeiro ponto, o grupo carbonila sódio alto. O oxigênio puxa elétrons para si, criando uma polarização na molécula. Isso gera três efeitos importantes. O oxigênio atua como uma antena eletrofílica, o carbono da carbonila fica parcialmente positivo, e o carbono alfa, que está ao lado, sofre influência direta disso. O mais importante, a ligação CH do carbono. A alfa fica enfraquecida, ou seja, esse hidrogênio pode ser removido com mais facilidade, e isso é o que permite que a molécula entre em reações químicas. Estrutura e reatividade. Aqui a gente entra na anatomia molecular da reatividade. Primeiro ponto, o grupo carbonila sódio alto. O oxigênio puxa elétrons para si, criando uma polarização na molécula. Isso gera três efeitos importantes. O oxigênio atua como uma antena eletrofílica, o carbono da carbonila fica parcialmente positivo, e o carbono alfa, que está ao lado, sofre influência direta disso. O mais importante, a ligação CH do carbono. A alfa fica enfraquecida, ou seja, esse hidrogênio pode ser removido com mais facilidade, e isso é o que permite que a molécula entre em reações químicas. Estrutura e reatividade. Aqui a gente entra na anatomia molecular da reatividade. Primeiro ponto, o grupo carbonila sódio alto. O oxigênio puxa elétrons para si, criando uma polarização na molécula. Isso gera três efeitos importantes. O oxigênio atua como uma antena eletrofílica, o carbono da carbonila fica parcialmente positivo, e o carbono alfa, que está ao lado, sofre influência direta disso. O mais importante, a ligação CH do carbono. A alfa fica enfraquecida, ou seja, esse hidrogênio pode ser removido com mais facilidade, e isso é o que permite que a molécula entre em reações químicas. Estrutura e reatividade. Aqui a gente entra na anatomia molecular da reatividade. Primeiro ponto, o grupo carbonila sódio alto. O oxigênio puxa elétrons para si, criando uma polarização na molécula. Isso gera três efeitos importantes. O oxigênio atua como uma antena eletrofílica, o carbono da carbonila fica parcialmente positivo, e o carbono alfa, que está ao lado, sofre influência direta disso. O mais importante, a ligação CH do carbono. A alfa fica enfraquecida, ou seja, esse hidrogênio pode ser removido com mais facilidade, e isso é o que permite que a molécula entre em reações químicas. Estrutura e reatividade. Aqui a gente entra na
biomolecular da reatividade. Primeiro ponto, o grupo carbonilo é sólido alto. O oxigênio puxa elétrons para si, criando uma polarização na molécula. Isso gera três efeitos importantes. O oxigênio atua como uma antena eletrofílica, o carbono da carbonila fica parcialmente positivo, e o carbono alfa, que está ao lado, sofre influência direta disso. O mais importante, a ligação CH do carbono. A alfa fica enfraquecida, ou seja, esse hidrogênio pode ser removido com mais facilidade. Isso é o que permite que a molécula entre em reações químicas. Tautomerismo cetonômico. Aqui temos o tautomerismo cetonômico, que é fundamental. Existem duas formas: forma ceto, mais estável predominante, e forma enol, menos estável, mais reativa. Mesmo sendo menos presente, o enol é muito importante porque ele é o que realmente reage. Ou seja, a forma ceto armazena, a forma enol reage. Esse equilíbrio funciona como gatilho para iniciar reações químicas. Aqui temos os intermediários enol menos reativo e atua como nucleófilo moderado e enolato muito mais reativo. Forma-se meio básico e é o principal agente das reações. O enolato é extremamente importante porque ele é que realmente constrói novas ligações de carbono para a substituição. As reações no carbono alfa acontecem em três etapas: ativação, remoção do hidrogênio alfa e formação do intermediário enolático. Ataque ao eletrófilo. Resultado: o carbono alfa deixa de ser inerte e passa a ser um ponto ativo de transformação molecular. Remoção do hidrogênio alfa. Formação do intermediário enolático e ataque ao eletrófilo. Resultado: o carbono alfa deixa de ser inerte e passa a ser um ponto ativo de transformação molecular. Isso é essencial para modificar as estruturas biológicas. Condensação aldólica. Essa é uma das reações mais importantes. A condensação aldólica. Uma molécula fornece um reator. Outra molécula atua como eletrófilo e o restante é a formação de uma nova ligação carbono-carbono. Isso permite a construção de moléculas maiores, aumenta a complexidade química e essa reação é fundamental na ciência de moléculas. Aplicação na glicose. Agora vemos isso acontecendo na biologia real, na glicose. A glicose é quebrada para gerar energia. Uma etapa importante da reação é desaldólica, catalisada pela enzima aldol. Ela quebra uma molécula maior em 2 minutos, Z3P, CH3P. Aí a reatividade do carbono alfa, essa quebra seria muito mais difícil de energia. Ou seja, o carbono alfa é essencial para a produção de energia nessa. Condensação de Klein. E temos a condensação de Klein envolvendo restantes etapas. Ataque do enolato, formação de intermediário tetraédrico. Saída de grupo modelador, formação do produto. A diferença principal do modo que aqui é a eliminação do grupo. OR, essa reação é muito fácil também a síntese de lipídios. Encerramento. Para concluir, o carbono alfa é um dos pontos mais importantes da química biológica, porque permite ativar moléculas estáveis, facilita a formação de ligações, participa de reações fundamentais como aldônica, Klein, glicose. Sem ele, grande parte do metabolismo não aconteceria, então, apesar de ser apenas o carbono vizinho, ele tem um papel central na química da vida. Condensação de Klein. E temos a condensação de Klein envolvendo restantes etapas.
ataque granulado, formação de intermediário tetraédrico, saída de grupo abandonador, formação do produto, diferença principal do nodo que aqui é a eliminação do grupo. OR, essa reação é muito fácil, também é síntese de lipídios. Encerramento, para concluir, o carbono alfa é um dos pontos mais importantes da química biológica, porque permite ativar moléculas estáveis, facilita a formação de tabelias ligações, participa de reações fundamentais como orgânica, clorina, glicose. Sem ele, grande parte do metabolismo não aconteceria, então, apesar de ser apenas o carbono vizinho, ele tem um papel central na química da vida. Condensação de Klein. E temos a condensação de Klein envolvendo hashtag etapa. Ataque granulado, formação de intermediário tetraédrico, saída de grupo abandonador, formação do produto, diferença principal do nodo que aqui é a eliminação do grupo. OR, essa reação é muito fácil, também é síntese de lipídios. Encerramento, para concluir, o carbono alfa é um dos pontos mais importantes da química biológica, porque permite ativar moléculas estáveis, facilita a formação de tabelias ligações, participa de reações fundamentais como orgânica, clorina, glicose. Sem ele, grande parte do metabolismo não aconteceria, então, apesar de ser apenas o carbono vizinho, ele tem um papel central na química da vida. Acidez do hidrogênio alfa. Normalmente, hidrogênios ligados a carbono são pouco altos, por exemplo. Em alcanos, praticamente não sai, fica a 50. Mas quando temos uma carbonila, o hidrogênio alfa fica muito mais ácido. E se tiver duas carbonilas, fica ainda mais ácido. Isso acontece por causa da ressonância que estabiliza a carga negativa quando o hidrogênio sai. Então, o carbono alfa se torna um ponto altamente reativo essencial para várias reações biológicas. Acidez do hidrogênio alfa. Normalmente, hidrogênios ligados a carbono são pouco altos, por exemplo. Em alcanos, praticamente não sai, fica a 50. Mas quando temos uma carbonila, o hidrogênio alfa fica muito mais ácido. E se tiver duas carbonilas, fica ainda mais ácido. Isso acontece por causa da ressonância que estabiliza a carga negativa quando o hidrogênio sai. Então, o carbono alfa se torna um ponto altamente reativo essencial para várias reações biológicas.